A gente indo agora para o tópico investimentos. A primeira pergunta, bem interessante, é uma pergunta que a gente ouve muito dos clientes aí por onde a gente passa, né? Qual o valor de investimento indicado para a programática, né? Que também pode ser traduzido, e aí, quanto que eu preciso investir na programática para eu ter um resultado de acordo com a minha realidade? Qual que é o preço do sucesso? É isso aí, qual é o... Então, como todas as outras perguntas, né, acho que a gente vai falar, depende. Então, depende do quê? Geralmente, quando nos pedem, né, sugestão de investimento, a gente precisa partir de algum lugar. E qual que é o nosso porto seguro aí, mais ou menos, para, né, dar uma balizada nesse investimento? É pensar no alcance potencial desse público. Então, quando eu estou falando de um público muito específico, de uma região muito específica, então vamos pegar aí, então, médicos de uma cidadezinha bem pequena. Não tem por que eu investir 500 mil reais ali, sendo que eu encontrei, vi ali, baseado nos nossos planejamentos de audiência, que eu vou conseguir, que né, o meu universo potencial ali dos médicos naquela cidadezinha é de 200 mil, digamos, né? Então, tem 200 mil médicos naquela cidade. Então, baseado aí num preço de CPM médio, eu vou ver ali que 5 mil reais, por exemplo, já tá bom para eu impactar, levar essa mensagem para esse público, né? Pensando aí num alcance de pelo menos 80%, né? Considerando que eu vou tentar alcançar todo mundo. Então, esse é um público, né? Então, o alcance potencial desse público é baixo e não adianta, quanto mais dinheiro eu colocar, eu só vou estar impactando as mesmas pessoas mais vezes, né? Mas aí pegando um cenário Brasil, então, Brasil interessados em cinema. Poxa, Brasil interessados em cinema deve ser o quê? Metade da população. Então, daí sim a gente vai fazer um investimento necessário para eu cobrir pelo menos 80% aí desse universo potencial, já é um investimento muito maior. Né? Então, não tem como a gente falar, bota 5 mil que vai funcionar, bota 100 mil que vai funcionar. Até muitas vezes a gente se depara com clientes que querem investir muito dinheiro em um universo que é menor, que a gente vendo ali o planejamento, né, a gente já sabe dizer, olha, cliente, em vez de a gente fazer isso, então, vamos dividir em várias plataformas, porque daí eu vou ver quem está nessa plataforma não está nessa, então eu vou impactar 100 mil pessoas aqui, outras diferentes 50 mil pessoas ali, outras, né, que têm um comportamento diferente em outro lugar. Então, a gente se depara muito com isso, de ter mais investimento do que esse público, né? E a gente sempre gosta de ser transparente e falar, olha, talvez está um pouco exagerado esse investimento, né? Então, trazer daí uma outra solução, pensar numa solução diferenciada, para fazer com que essa mensagem seja o mais assertiva possível e o mais efetivo, né? Então, não adianta também a gente só impactar muita gente, mas sem ter essa conexão com essas pessoas, né? Então, a resposta certa é depende, e aí depende muito aí do universo potencial desse público-alvo que a gente está trabalhando.